a paz do Senhor. Deus criou o mal? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Será que realmente Deus é o responsável pelo mal? Será que Deus criou o mal de propósito sobre a humanidade? Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus falou para Adão assim: maldita será a terra por tua causa. Mas por que Deus falou isso para Adão? Por causa que Adão desobedeceu a ordem de Deus dada para que Adão não tocasse da fruta do conhecimento do bem e do mal. E no dia que eles tocassem, eles teriam conhecimento do mal e também que iriam morrer. Então, por causa disso, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, por causa dessa desobediência, por causa desse pecado. E é aí que a morte veio sobre a humanidade. E é aí que o mal também veio sobre a humanidade. É por isso que o mundo é do jeito que é. Porque hoje o que reina nessa terra é a violência, a falta de amor, a injustiça, a corrupção, o adultério, entre outros tipos de males. Infelizmente. Os Salmos 5 e verso 4 diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Olha só o salmista dizendo que Deus não se agrada com a iniquidade ou com a maldade, e com Deus não subsiste o mal. Com Deus não está o mal. Olha só. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aqui, pelo fato de Deus estar dizendo que Ele criou o mal, ou cria o mal, não quer dizer que Ele é o causador do mal na terra, que Ele foi o responsável pelo mal, como eu acabei de falar no início do vídeo. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Jó capítulo 34, versículo 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, ou a maldade, ou a iniquidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui Deus está falando para o povo de Israel que eles tinham dois caminhos a escolher: o caminho da bênção ou da maldição, o caminho da paz, do bem e da justiça, ou o caminho da injustiça, da violência e da maldade. Então aqui Deus também fala para eu e para você que nós temos dois caminhos, duas opções para escolhermos: o caminho do bem ou o caminho do mal, a porta estreita ou a porta larga, como diz Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Então, infelizmente, nesta terra, muitas pessoas escolheram o caminho da maldade, da injustiça, do assassinato, de todo tipo de maldade que há nesta terra. Infelizmente, ai dessas pessoas perante Deus. Agora, bem-aventurado é aquela pessoa que vive em paz, que promove a paz, que é amante do bem, que promove o bem, que promove a justiça, que promove o amor entre as pessoas. É essa pessoa que Deus quer. E é esse tipo de pessoa que Deus vai levar para morar com Ele para toda a eternidade. Aleluia! Então assim, o fato da maldade hoje existir na terra, o fato de muitas pessoas conviverem com o mal,
O fato de o mal fazer parte da vida de muitas pessoas é porque há a ausência de Deus na vida dessas pessoas. É por isso que o mal reina através da vida dessas pessoas. Pessoas até mesmo assim, muitas vezes, pessoas endemoniadas, usadas pelo próprio Satanás para fazer alguma maldade, para causar alguma injustiça. Mas, irmão Fabiano, biblicamente, Deus causou o mal? O que a Bíblia nos diz? Então, assim, esses versículos que eu acabei de ler, você entende que realmente Deus não foi o causador do mal. Por que Deus ia criar o homem para habitar a terra e os animais e criar a maldade e jogar sobre eles? Aonde viria dor, tristeza, choro. Por quê? Não. Deus é o amor. Deus é um Deus de justiça, de amor, de paz. Então Deus realmente não foi que causou o mal. O mal entrou na terra, como eu falei no início do vídeo, através da desobediência de Adão e Eva. E que hoje as pessoas têm duas opções a escolher: o caminho do bem ou o caminho do mal. O caminho da paz ou o caminho da injustiça. Então Deus não teve culpa do mal ter entrado na terra. Quem teve culpa foi Adão e Eva, que desobedeceram uma ordem dada por Deus, e Satanás, que estava por trás disso tudo. Então Adão e Eva, através deles, da desobediência deles, do pecado deles, é que o mal veio a essa terra e não saiu mais. Olha só, 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 10. Ali diz que Azarias e Uzias foram feridos de lepra por Deus. Olha só. Aqui, Deus causou o mal na vida dessas duas pessoas. Mas por quê? Porque essas pessoas estavam sendo más. Essas pessoas estavam desviando o povo de Deus do caminho certo, do caminho correto, do caminho da salvação, do caminho da paz. Então, essas duas pessoas acabaram, por causa desse pecado, dessa desobediência, Deus acabou ferindo essas pessoas de lepra. Então, olha só, aqui eu entendo que Deus sim, se Ele quer, Ele pode ferir alguma pessoa que possa estar querendo desviar um daqueles que crê em Deus, que está procurando viver em santidade, que está perseverando na porta estreita, que está perseverando em fazer o bem, em promover a paz, que fala de Jesus Cristo, que exalta a palavra de Deus, que exalta a Deus. Então, ai dessa pessoa que está agindo assim, com alguém daqueles que servem a Deus, que está procurando servir a Deus direitinho. Então aqui Deus sim pode ferir, como Ele feriu Azarias e Uzias. Então assim, Deus pode ferir sim alguém que possa estar se levantando contra um crente em Jesus Cristo. E também, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 18, diz assim: Deus feriu Jeorão de doença incurável. Olha só, Jeorão também estava no mesmo caminho de Azarias e Uzias. Eram pessoas más, estavam sendo pessoas ruins. Assim, eram pessoas que estavam desagradando a Deus, que estavam desviando o povo de Israel à idolatria, ao pecado, a cometer pecado. E Deus se desagradou e acabou ferindo esses homens. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz assim: Deus feriu o filho de Davi com Batseba. Olha só. Todo mundo sabe, Deus feriu o filho de Batseba por causa do pecado, da maldade que Davi fez. Ele adulterou com Batseba e planejou a morte de Urias, o Hitita, marido de Batseba. E Deus não se agradou desse pecado de Davi e acabou tirando a criança de Davi. Acabou tirando a vida. Não permitiu que o filho de Davi nascesse, sobrevivesse. E Davi se arrependeu muito desse pecado. E ele pagou um preço amargo. Então esses versículos que eu li, tem mais na palavra de Deus, que nos fala realmente do que Deus fez
na vida de pessoas más, pessoas que pecaram, que estavam perseguindo um daqueles que acreditam nele, que estavam lutando, perseverando, desviando do caminho correto aqueles que acreditam nele. E se Deus quiser, Ele pode fazer isso ainda hoje, continuar fazendo nos tempos de hoje. Deus pode sim ferir alguém de uma forma ou de outra, que possa estar perseguindo um daqueles que acredita nele. Pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, da faculdade, da escola, enfim. Então, que eu e você, se você conhece alguma pessoa assim que está te perseguindo, que está querendo o teu mal, que está querendo tirar você da presença de Deus, fale para ele do perigo que ele corre, porque Deus pode colocar a mão nele. E se Deus colocar a mão se Deus colocar a mão na vida dele, ai, 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 ele pode ser ferido de uma doença incurável, assim como foi aqui Georão. E também, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 17, Deus feriu Faraó. Por quê? Porque Faraó estava ali se negando, não é ali, Deus feriu o Faraó por causa de Sara, mulher de Jacó, porque ele estava fazendo algo errado, estava com uma intenção errada perante Deus, e Deus feriu o Faraó. Então, assim, biblicamente, Deus pode causar mal a alguém, sim, como Deus causou, mas somente na vida, somente sobre alguém que está assim promovendo maldade, que está vivendo na maldade, mas principalmente que está contra um daqueles que acreditam em Deus, que está assim planejando fazer algum mal sobre alguém que acredita em Deus, que está procurando viver uma vida certinha, que está procurando servir a Deus certinho, sobre a vida de alguém que está lutando, fazendo de tudo para tirar a fé dessa pessoa, calar a boca dessa pessoa, para ela parar de falar da Bíblia e de Jesus Cristo. Então, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Deus pode causar mal a um servo seu? Biblicamente, não. Você não encontra na palavra de Deus alguma passagem onde Deus feriu um servo seu. Não, como eu acabei de falar. Deus só feriu, em alguns casos, algumas pessoas, porque eles estavam desagradando a Deus. E tu não vai ver uma passagem nenhuma. Por que Deus iria ferir alguém, um servo seu, alguém que estivesse vivendo na sua vontade, agradando a Deus em tudo? Não. Deus jamais fez na palavra, e acredito que Deus jamais vai fazer sobre a vida de alguém. Então fique tranquilo, você, assim como eu, que está procurando viver os mandamentos de Deus certinho, que está procurando agradar a Deus em tudo, fica tranquilo que Deus não vai te ferir por causa disso. Mas lembrando que Deus pode permitir sim que algum tipo de mal venha sobre a tua vida. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, uma perseguição, pode ser o que mais? Enfim, então, porque lá, quem conhece a história de Jó, lá no capítulo 1, capítulo 2, vai entender aquele mal que veio sobre a vida de Jó, e até mesmo uma doença, foi por causa que foi Satanás que causou aquele mal na vida de Jó. E Deus permitiu. Porque Satanás, ele procurou assim testar a Deus, procurou desafiar a Deus a respeito de Jó. E Deus permitiu, só disse para Satanás não tirar a vida de Jó. Então entenda que por você estar vivendo uma vida certinho, está sendo um crente, está sendo assim, está com a vida santificada, mesmo assim você não está livre de algum mal. Mas agora pode ter certeza e fica tranquilo que por você estar sendo um bom servo, você está glorificando a Deus através das suas obras, da tua vida, como disse Mateus capítulo 5, versículo 16. Fica tranquilo que Deus jamais vai te causar algum mal de propósito, se você está vivendo uma vida certinho. Não. Por que Deus ia fazer isso? Qual o motivo
de Deus fazer isso contra a tua vida. Então, lembrando que Deus, ele não foi o causador do mal. Deus não foi o responsável pela maldade entrar na terra. Deus feriu, sim, pessoas, biblicamente, através de doenças, mas porque essas pessoas estavam sendo más, estavam sendo pessoas ruins. E Deus, na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma passagem de Deus ferindo um servo seu. Então fica tranquilo que Deus não vai ferir nenhum servo seu nos tempos de hoje. Aleluia! E o mal, está com os dias contados nesta terra, irmão Fabiano? Aleluia! Está. Segundo a palavra de Deus, o mal está com os dias contados nesta terra. Mas somente após a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia!